Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2020. Hoje vamos lembrar dos 7 fundadores dos Servitas e, por conta disso, a cor litúrgica vai ser a branca. Estamos no sexto domingo do tempo comum ou sexta semana do tempo comum, mas rumo já momentos de dar uma parada nesse período do tempo comum, que é com a cor verde, né, para darmos início ao período quaresmal, já que terça-feira que vem, daqui a uma semana, já vamos passar para este período tão forte, tão bonito, para alguns muito penoso, mas vamos levar a sério esse período quaresmal, né, e já vamos nos preparando os nossos corações para estarmos fazendo alguma leitura específica, dedicarmos um tempo a mais para a Bíblia, a leitura dela, né? Ou então exercícios espirituais específicos, ou até mesmo fazermos a Via Sacra todo dia. Já vou começar fazendo um pitaco que eu vi, eu acompanho um perfil, né, do Padre Leonardo Wagner, e ele teve um momento que ele fez perguntas e postou nos stories dele pelo Instagram. Ele também tem um Instagram, já comentei isso aqui, esse perfil aqui, né? E teve uma pessoa que fez uma pergunta tão interessante, mas ao mesmo tempo causa confusão, né? Ele falou, a pergunta era a seguinte: eu posso deixar de fazer a Via Sacra beijando a cruz? Tipo, uma coisa, eu entendo que uma coisa é você fazer a Via Sacra, outra coisa é você beijar a cruz. Mas deu a entender que a pessoa se poderia trocar de fazer as 14 estações meditadas, né, beijando a cruz de Cristo, toda vez que fosse para a paróquia, por exemplo. Aí o padre foi sucinto: não, não tem negociação. Então, ser cristão católico é não entrar em negociações, principalmente com dois fatores. Primeiro, a teologia da tua cabeça e da minha cabeça, aquela autoteologia. Ah, não, eu vou na missa segunda a sábado, eu não preciso ir domingo. Isso aí é teologia da sua cabeça. Pior são pessoas que falam e propagam isso para o outro. Aí é teologia do terceiro, a teologia alheia, né? Do alheísmo. Não sei se não é assim, é lógico, eu estou brincando, né? Estou fazendo um jogo de palavras. Mas a teologia do alheio também você não pode entrar. Por exemplo, a pessoa chega para a vizinha: ai, não precisa ir domingo não, você vai na missa de segunda a sexta-feira ou no sábado de manhã, você não precisa ir domingo. Mentira! Domingo é a missa por excelência. Você pode faltar todas as outras missas. Se você não pode, sábado depois das 18 horas, ou tem paróquias aqui na Arquidiocese que depois das 15, 16 horas já tem a leitura dominical. Mas eu vou ser bem franca em falar. Se é domingo, vai domingo, nem que seja de noite. É uma questão até psicológica, porque domingo é feito para o Senhor, né? Então, essa é uma das teologias que eu estou apontando, né? Mas, corretamente, o que você precisa entender. Primeira coisa, ser católico cristão é não entrar nos joguinhos de compensação. Na dúvida, eu sugiro que você invista no Catecismo da Igreja Católica, que é aquele livro amarelão, preferencialmente a versão grande, de letra grande mesmo, porque vai chegar uma hora que você vai achar meio enfadonho, então você não vai aguentar ler pela letrinha minúscula. Por parágrafos, né, e por capítulos e parágrafos, é explicado toda a doutrina da Igreja. Mas se você quer complementar mais ainda, tem a doutrina social da Igreja, que eu super recomendo. Eu ainda não tenho, porque eu mal dei conta do catecismo da Igreja Católica, que me dirá ainda chegar na doutrina social da Igreja. Mas são os dois pilares ali principais da Igreja Católica. Tem padre que não conhece? Agora eu vou fazer uma observação em off, tá? Que ninguém nos ouça. Tem padre que não sabe, não leu o catecismo da Igreja Católica. Pior que tem. Você não precisa também passar o rodo na cara do padre, porque isso é falta de respeito. Desculpa o termo, né? Ah, só porque eu tenho o catecismo da Igreja Católica, eu vou dar uma lição de moral, dar uma chapuletada na cara dele com o catecismo. Também não.
Mas é necessário que você entenda, né, que tipo, pelo catecismo, pela doutrina social da igreja, é o pilar básico. Tem erros dentro até do rito litúrgico, do rito litúrgico ou do rito eucarístico, que eu já vi padres de outras dioceses, porque assim, não citarei nomes. Mas assim, tem aqui um outro lugar onde, por acaso, tem um padre muito conhecido no Brasil inteiro, tal, que ele é cantor, né? Ele tem uma linha bacana, né? Enfim, ele escreve livros, está aqui na cidade de Curitiba, você sabe quem é. Mas não é ele que faz, sabe, eu já vi a missa dele, ele nunca fez nenhum erro litúrgico, muito menos eucarístico, não é desse padre que eu estou falando. Mais uma vez eu fui no santuário onde ele é reitor, e eu não sei de onde que apareceu um padre lá, que eu também não sei, eu esqueci qual que é, na verdade eu lembro a diocese, mas não vou falar. Veio um padre da diocese e tal, numa caravana, e fez a missa no domingo, tá? Eu tava lá, beleza. De repente eu vi um negócio super esquisito acontecendo durante o rito eucarístico. Daí eu falei, meu Deus, Espírito Santo, por favor, né? Inflame esse homem. Ele cometeu eu vou dizer que foi, eu vou fazer que nem advogado. Sabe quando pega um caso criminal, por exemplo, um crime de trânsito, que a pessoa bebeu, pegou a direção, saiu que nem um louco, matou 10, assim. Se for no rigorismo da lei penal, a pessoa fez um crime doloso. Doloso é com intenção de matar, porque bebeu, pegou um veículo e usou o veículo como arma mesmo, matou. Só que os delegados e até os advogados falam, não, coloca como crime culposo, sem intenção de matar. Tem todo um rigorismo também para proteger o agressor e tal. Enfim, eu não sei o que leva, mas eles têm um certo cuidado na hora de imputar alguma responsabilidade sobre o agressor, né? A pessoa que cometeu o ato capital lá. Então eu não vou fazer isso com o padre, né? Então eu vou dizer que foi algo meio culposo, sem intenção. Eu penso que foi um lapso do padre ter feito aquilo com a Santa Eucaristia. Não vou dizer o que foi, porque fica muito chato. Eu vou deixar vocês no ar, né? Porque, enfim, não vem ao caso. Mas eu vi que a coisa não estava legal, saiu fora do padrão. O que a gente tem que fazer, né? Tem que rezar pela pessoa. Mas a gente sabe, a gente que participa de missa, não precisa ser a tridentina, a tradicional, conservadora. A missa mesmo, a missa aí do Concílio Vaticano II, ele tem todo um trâmite, né? Não sei se é um trâmite, mas ele tem todo um rito que tem que ser seguido. As palavras do padre, tem que seguir lá o rito eucarístico número 2, número 3, número 5, número 4, deve ter, né? Tem lá os dizeres, tem tudo uma sequência e tal. O que nós, como povo, como os fiéis, temos que responder também a cada trecho que é falado pelo padre, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente vê umas coisas estranhas, assim, né? Foi a primeira vez que eu vi um padre de fora, assim, eu nunca tinha visto aquilo, mas penso eu que foi um lapso, eu tô usando até, né? Por isso que eu usei esse termo do culposo e doloso, né? Não vou imputar logo, padre errou. Eu acho que foi um lapso. Não sei, Deus ilumine ele, né? Passou batido, inclusive. Mas a gente tem que rezar, né? Então, se você está com o catecismo, está com a doutrina social da igreja em dia, também não vai buscar brigar com o padre, né? Tem gente que, por exemplo, não gosta dos tais do pastoral jovem, né? Pastoral da juventude, PJ. Pelo menos aqui, na minha região, eu não conheço nenhum PJ. Eu não sei também o que é falado dentro dos PJs, né? Das pastorais da juventude. Mas dizem que é uma linha ideológica, não sei o quê, não sei o quê. Então o pessoal vai lá e briga com o padre. O que tem que fazer é falar assim, olha, senhor padre, aconteceu uma situação. Tem que dar uma de advogado, né? Dar uma maciada, saber falar, né? Com respeito. Fala, olha, padre, será que... veja bem, tratar do aborto, esse tema tão pesado aqui dentro das dependências, não poderia ser levado para a pastoral da vida, né? Como diz, em apoio à vida, grupos que são pró-vida, né? Ao invés de repente só discutir o aborto e de repente quando chega lá, não, tem que abortar mesmo, porque acontece, né? Tem alguns grupos que acabam criando
cisões dentro das pastorais, é quando veio a discussão extrapolou, né? Mas dentro do catecismo, dentro da doutrina social da igreja, o aborto não é permitido e pela lei brasileira também não é, né? Só em casos extremados, só vê pelo Código Penal e Civil. Mas assim, o pitacão que já ficou longo. Invista, além da leitura da palavra, que eu já falo sempre, né? Uma Bíblia de boa qualidade na tradução. Geralmente tem vários tipos de Bíblia. Tem a mais comum para catequese é a Bíblia pastoral, pelo menos aqui na arquidiocese, não sei na sua. Mas de repente você não curte muito aquela tradução. Então tem a Ave Maria, que o padre Léo de Betânia usava e usa ainda, né? Tem a tradução da CNBB, parece que a CNBB lançou assim, a revisão da tradução mesmo, que é a versão final. Tem a Bíblia de Jerusalém, mas só para quem já está bem na leitura aí da Bíblia. E fora o Catecismo da Igreja Católica, que é o livro amarelão, da capa amarela, e a Doutrina Social da Igreja, né? Fora as encíclicas papais dessa época, geralmente do Papa Francisco, as homilias dele e tudo, né? Bonitinho, para ficar em dia. Mas se você é fã de São João Paulo II, você pode ler as encíclicas da época, as cartas, as homilias, a catequese, e assim vai, né? Ou o Papa Bento XVI, fica em dia com as leituras dele e tal, beleza? Certo? Mas não entre na autoteologia e na teologia alheia. É só isso que eu queria dizer para vocês. Ou seja, não vão muito na onda, né? Mas a pessoa participa de uma pastoral, uma pessoa lá das antigas, aí só que será que é verdade o que ela está falando? Pesquisa no catecismo, pesquisa no doutrina social da igreja. Está em dúvida, né? Procura no Padre Paulo Ricardo, se às vezes de repente não tem apoio, né? Tem apoio via internet, então Padre Paulo Ricardo, professor Felipe Aquino, que também não fala besteira, Padre Leonardo Wagner, Padre José Augusto, Padre Jorge Luiz, esses últimos dois pela Canção Nova, né? Mas o que recomendo mesmo é Padre Paulo Ricardo e professor Felipe Aquino, tá? Porque eu tenho ouvido muita besteira. E as pessoas deixam a Igreja Católica por coisas pequenas. Uma vez eu peguei um táxi, eu estava indo para a igreja. É que eu queria fazer... Na verdade aconteceu uma situação estranha. Eu participei de uma missa e aí não encontrei o padre confessor nesse local e aí eu queria ouvir pelo menos a homilia da outra missa em outra paróquia. Mas a pé não ia dar certo, o ônibus ia demorar, peguei um táxi. Aí nesse trajeto, conversando com o taxista, ele falou, eu ia na missa, mas infelizmente o padre lá falou uma piada que eu não gostei, aí eu larguei mão de ir na missa. Aí eu falei, olha, o senhor tem que ir na missa por Jesus Cristo, o senhor não pode ir por causa do padre. Mas se o senhor está incomodado com esse padre, eu sugiro que o senhor então, por um certo tempo, vá em outra paróquia. Aí eu falei, né, pode ir lá no Guadalupe, o senhor pode ir aqui no Carmo, o senhor pode ir lá não sei aonde, aqui, outro. Ainda indiquei padres mais tradicionalistas. Eu falei, aí eu vejo que o senhor tem um perfil mais tradicional. Então o senhor pode ir aqui nessa outra paróquia que é mais tradicionalista. Pronto. Se o senhor não sente bem. O senhor pode mudar de paróquia. Católica, apostólica, romana. Por enquanto, né? Mas não deixar de ver Jesus. Aí tive que evangelizar um homem lá, aí paguei ele, saí correndo, fui na outra missa, né? Deu tempo, graças a Deus. Pelo menos eu ouvi a homilia do outro padre. Sabe? Se é a sua situação, lembre-se, você deixou a igreja porque o padre fez piadinha. O padre se envolveu no escândalo. Alguém da pastoral se envolveu em escândalo. Colocaram você no escândalo. Troca de paróquia. Volta a ser fiel, anônimo. Mas não deixa Jesus Cristo sozinho. Não abandona Jesus, né? Porque é tão fácil abandonar Jesus. Mas eu rezo em casa. Não, vai no sacrário, pode ser em outra paróquia, vai num lugar que ninguém te conhece. Melhor, né? Porque que nem eu falei na última, de repente colocaram você no escândalo. Quiseram tirar você. Eu ouço cada coisa nas paróquias da circunvizinhança que não está escrito no gibi. O negócio chega pra mim, sabe? É triste. Grupos que têm força, querem denegrir um ao outro. Existe.
São os filhos da igreja que decepcionam, mas a igreja em si não decepciona e Jesus não decepciona. Entendeu? Chega do pitaco. Então vamos para a liturgia da palavra. Então vamos iniciar a liturgia da palavra dessa segunda-feira fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Tiago 1, versículos de 1 a 11, início da carta de São Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que vivem na dispersão. Saudações. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas é inconstante em todos os seus caminhos. Já o irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação, pois há de passar como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio de seus negócios. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 118, com o refrão: Venha a mim o vosso amor e viverei. Venha a mim o vosso amor e viverei. Antes de ser por vós provado, eu me perdera, mas agora sigo firme em vossa lei. Venha a mim o vosso amor e viverei. Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade. Venha a mim o vosso amor e viverei. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. Venha a mim o vosso amor e viverei. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Venha a mim o vosso amor e viverei. Sei que os vossos julgamentos são corretos e com justiça me provastes, ó Senhor. Venha a mim o vosso amor e viverei. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei. Venha a mim o vosso amor e viverei. A aclamação. João 14, versículo 6. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje é bem curtinho, está em Marcos 8, versículos de 11 a 13. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pô-lo à prova pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Então aqui termina a liturgia da palavra. E como fiz o comentário já na introdução a respeito do catecismo da Igreja Católica, da doutrina social da Igreja, a importância da gente adquirir esse material além da Bíblia, né? Porque o que acontece? Um verdadeiro católico, cristão católico, apostólico romano, tá? Que tem como o Papa Francisco, o nosso Papa, pertencente à Cátedra de Pedro, né? A gente tem que ser obediente ao nosso bispo da diocese ou da arquidiocese, mesmo que a gente não concorde com o padre, né? Existem situações que o padre não conhece o catecismo. Não sei porquê, né? Mas não conhece o catecismo. Às vezes não faz nem a liturgia das horas, né? Já expliquei aqui, já comentei que o leigo pode fazer a recitação da liturgia das horas, mas os consagrados, sejam de comunidade, sejam freiras, freis, irmãos, irmãs, monjas e monjas e padres, eles têm que fazer a liturgia das horas, mas não fazem também. Acontece?
por algum motivo, sim, não sei porquê. E aqui no Evangelho, né, os fariseus batem boca com Jesus, ao ponto de tirar Jesus do sério. E já vimos em algumas leituras do Evangelho, aí nos dias anteriores, que Jesus sentiu ira e tristeza. E agora ele sentiu um lado, como daremos o nome, né? Cansou, né? Deu um suspiro profundo do tipo, não aguento mais explicar para esse povo. E o que Jesus faz? Dá as costas aos fariseus para evitar novas discussões, pega o barco e vai embora. Esse deveria também ser nossas atitudes com relação a coisas e situações e pessoas que nos causam mal-estar. Às vezes, entre uma discussão que você vai xingar, vai desejar o mal, vai às vezes até cometer ato capital com a pessoa, é melhor dar as costas e ir embora. Jesus não foi covarde, é que não valia a pena mesmo. Mas existe uma outra situação que eu gostaria de levantar aqui. Nós damos as costas para Jesus todo dia, toda hora, desde a hora que acordamos até a hora que dormimos. Às vezes a gente vai dormir com uns pensamentos estranhos mesmo. Se não for pela ansiedade, da preocupação do dia seguinte, daquele trabalho que a gente não conseguiu fazer, daquela discussão que a gente não queria ter feito com a pessoa que a gente gosta ou não gosta, e ficou aquela coisa amarga, aquela culpa, aquela coisa ruim, às vezes a gente vai ficando, criando fantasias também de outras situações que nunca vão acontecer. A gente entra numas autoilusões mesmo, sabe? Quem nunca? Né? Fantasias mesmo, de tudo que é gênero. Fora quando o próprio sonho da gente não é alimentado pela própria fantasia. Né? Uma vez eu vi uma coisa estranha, chega até a ser engraçada. Era uma entrevista com o padre Reginaldo Manzotti, num programa, num canal aí que eu não costumo acompanhar, mas eu acabei achando no YouTube. E aí foi falado, olha, se você quer deixar uma pergunta para o padre, faça a pergunta, né? Aí a moça fez a pergunta bem engraçada, falar a verdade. Disse que ela tem um vizinho, o vizinho é casado, só que ela teve um sonho, olha só, ela teve um sonho em que ela estava casando com esse vizinho. Até aí, não tem problema, né? Porque o desejo, sei lá, inconsciente, subconsciente, sei lá que nome que se dá, o desejo dela aflorou no sonho. O pior foi o que ela rematou de conclusão. Ela falou assim, mas padre, eu sonhei, então eu posso casar com o vizinho. Não, lógico que não. Na verdade, o padre não precisava nem ter respondido isso aí, né? É lógico que dá vontade de falar, filha, acorda para a realidade. O rapaz é casado. Se você está sentindo, você já está, né? Você já está ferindo um dos mandamentos de Deus, não cobiçar a mulher do próximo e o esposo da próxima, né? Ou o carro do próximo, ou o emprego do próximo, o tomateiro do próximo, a roupa do próximo, é tudo do próximo. Pensa, sabe, coisas mínimas. Porque ela tem um filhinho que é bem criado. Não, já tá invejando, cobiçando o filho dos outros, a roupa do outro, o emprego novo do outro, a casa do outro, só porque fez uma viagem lá para Disney, o marido, é tudo do outro. Né? Mas voltando à questão, quem nunca chegou para a cama com 1000 coisas na cabeça quando não era loucurada mesmo, tipo, né, autoilusões. E a gente acha que aquilo é verdade. E nós damos as costas para Jesus. A gente podia estar rezando, pedindo perdão para Jesus, pedindo perdão mesmo. Ai, Senhor, sou uma miséria. E chora lá, chora no travesseiro, né? Pronto. E aqui demonstra que Jesus está tentando, está batendo na porta, até a porta foi aberta, mas a pessoa está discutindo com Jesus. Jesus faz o quê? Ele dá as costas até você ter um coração que dê uma abertura para ele. Porque Deus não ouve minhas orações, o Senhor Jesus não ouve minhas orações. Por que será? Será que não precisa de uma nova atitude? Como dizia uma amiga evangélica, né? Eu dou razão para ela. Aquela hora que você tem que se humilhar para Deus, não é só ajoelhar, não é só um ato de performar, como se fosse um ator diante de todos. É chegar e falar, de pé, sentadinho, chorando ou não, com dor ou sem dor, falar, olha, Senhor Jesus, eu sou uma
miséria mesmo, uma droga. Né? Não estou sabendo pedir, eu estou dizendo que o Senhor não está ouvindo minhas orações, mas é lógico que Deus está ouvindo. É que Ele só está esperando o momento certo para agir. E o agir de Deus demora um pouquinho. Não é como você teclar na tela touch do smartphone, do iPhone, sei lá o que, do tablet, que a coisa vai resolver. Claro que em alguns casos é imediato, em outros casos demora. Né? Porque às vezes o barro está podre também, o teu barro, aí o teu vaso. Né? Você que é o vaso de barro, o barro não está legal, precisa dar uma umedecida, né? Não sei se você já brincou de massinha, já fez modelagem com argila, aquilo também mexe um pouco com a psique, sabe? Vem umas lembranças que Deus me livre. Então, mas se você já teve essa experiência de mexer, você sabe que às vezes precisa dar uma umedecida naquele barrinho, naquela argila, para poder modelar, porque ele resseca com o tempo. Por isso que coloca no plástico, né? Qualquer coisa faz a experiência, né, com Deus, e também fazer a experiência de mexer com argila. Existe argiloterapia, sabia? Tem psicólogo que usa, porque o negócio libera emoções, ele libera traumas, inclusive, libera memórias, eu não sei explicar. Mexer com argila, né, e quem mexe com terra também, com plantas, etc., dá uma liberada em umas memórias, assim. Ou de repente passar por sessões de fisioterapia. Tem fisioterapeutas que não entendem porque que na hora que está mexendo na perna, mexendo no braço, a pessoa libera uma emoção, um trauma, uma memória, de repente. Tem isso também. Converse, se você tem colegas fisioterapeutas, pergunta sobre alguns casos, se as pessoas não liberam memória no toque. Quando a pessoa faz o toque, libera mesmo, por algum motivo, não sei, desencadeia. Então, muitas vezes a gente precisa liberar algumas memórias, trazer isso para Jesus, né, e fazer com que Jesus não dê, né, as costas para a gente. E se der, implorar para que Jesus olhe para a gente como aquela cananeia. Senhor Jesus, olha para mim. Ah, mas não cabe, não vale a pena dar o pão para os cachorrinhos. Imaginou? Jesus fala assim, não vou te dar a graça para você, porque você, não sei, não vale a pena dar o pão para os cachorrinhos. Tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Aí late para Jesus de uma vez, né? Já se humilha mesmo, vira um cachorrinho mesmo e late. Lamba o pé de Senhor Jesus e faz, fazer o quê? Né? Jesus pede uma ação da nossa parte. Não precisa ser uma ação efetivamente humana, mas pode ser uma ação na oração. Uma abertura de coração mesmo, como Ana, mãe de Samuel, antes de conceber de Samuel, fez, que a gente já fez as leituras, né, já no começo aí, logo depois do período do Advento, do período do Natal, pós-Natal, que fizemos as primeiras leituras, como você observou, até chegar no rei Davi, começou com a mãe de Samuel, a senhora Ana, se derramando em oração, passando vergonha mesmo, né? Diante dos outros, acharam que ela estava bêbada, né? Foi questionada e ela falou, não estou bêbada, mas eu estou derramando toda a minha dor para Deus. Certo? Então, para esta segunda-feira, ficamos por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Estamos na sexta semana do tempo comum, como eu falei anteriormente, rumo ao período quaresmal. Não ao carnaval, hein? Estamos indo rumo ao período quaresmal, esse período forte para a gente estar fazendo uma real conversão e uma contrição real também do nosso coração. Que a gente não perca a oportunidade diante de, como direi, penitências, assim, penitência só da quaresma, sabe? Tem pessoas que só fazem penitência, certas penitências na quaresma e depois voltam, por exemplo. Não vou comer chocolate. Eu gosto, vamos supor, eu já vi isso. A menina falou assim, eu vou fazer um período de não comer chocolate nesse período quaresmal. Mas em compensação chega na Páscoa, come até a embalagem do ovo de Páscoa. E continua comendo chocolate o resto do ano, né? Da vida mesmo. Não é esse tipo de penitência. Se estamos no caminho de Cristo, em Cristo, com Cristo, então ele pede algo a mais. Então veja qual que é o hábito, qual que é o pecado, qual que é a mania, uma resistência
alguma coisa que está prejudicando, até já está prejudicando você na saúde, no psicológico, uma mudança de comportamento, alguma coisa que você precisa trabalhar nessa quaresma, mesmo que você às vezes veja que está derrotado, né? Porque não é pela ação nossa, é pela graça de Deus também, mas a gente precisa apresentar, por exemplo, somos pessoas sem paciência, por exemplo, estou estourando muito, vou tentar ser mais paciente. É lógico que você tenta, mas tem que pedir a graça de Deus, né? Eu vou parar de comer chocolate porque descobri que eu estou com pré-diabetes, vamos supor, ou doces. Acho que eu vou cancelar o Zap Zap porque tá rolando muita fofoca e denegrindo a imagem de um monte de gente. Mas que isso seja permanente, né? É isso que eu tô querendo dizer. Não adianta você só deixar de comer carne, deixar de comer chocolate e depois se esbaldar lá no domingo de Páscoa. Não é assim, né? Então, controlar isso, ser uma real conversão. E se pode até ser, alimentar, lógico que faz a penitência alimentar, faz a penitência de mudança de comportamento, contrição de pecados, além de confissão dos pecados. Lógico, né, que esse é o período também para fazer uma análise de consciência, apresentar os pecados e a gente se humilhar diante ali no sacramento da confissão, tá? Pronto, falei. Que todos fiquem na paz de Cristo, dentro do Sagrado Coração de Jesus e protegidos pela Sagrada Família, Nossa Senhora, Jesus e São José. Paz e bem.